convidar aqui o nosso irmão Francisco para a oração inicial. Senhor irmão, vocês que deixaram, ficassem em pé, ficassem na porta, fechassem os olhos. Pense em Deus. Meu Deus e meu Pai, meu Senhor Jesus, neste momento entramos no coração e oramos por isso, para te pedir, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, seja conosco, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a te servir, a andar nos teus caminhos, meu Pai. Essa que é a verdade, meu Pai. Não deixa, meu Pai, que há um comunismo, meu Pai, nos deixe fraquejar, meu Pai. Mas não, meu Pai, que o Senhor capacite cada um de nós, meu Pai. Renova, meu Pai, renova espiritualmente, Senhor. Não deixa, meu Pai, que nenhum mal, meu Pai, possa nos afastar da tua presença, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o nosso coração, meu Pai. Eu te amo, eu te adoro, meu Pai. Traz a nossa força, nós, meu refúgio, nosso baluarte, meu Pai. Traz de volta ao teu povo, meu Pai. Faz a mudança, meu Pai. Liberta, meu Pai. Enche o teu Espírito, meu Pai, para que haja vida com o Senhor. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, meu Pai, Filho e Espírito Santo. Pode todos na frente, irmão. Amém. Que a gente venha continuar com o espírito de adoração. Como você quiser ficar, se quiser ficar sentado, se quiser ficar em pé, mas que o seu coração venha estar se derramando diante da presença de Deus, que você venha adorar em espírito e em verdade, que você venha hoje entregar o seu melhor para o Senhor, que seu coração venha adorá-lo, venha agradecer o nome dEle, e que você venha nessa noite se derramar na presença de Deus, se derramar diante do Senhor. Deus, Ele sempre vai merecer o nosso melhor. Deus, Ele não rejeita a nossa adoração, Ele não rejeita o coração quebrantado. Então que nesse momento você venha pedir para o Senhor, me ajuda a te adorar nessa noite. Senhor, me ajuda a me entregar diante de Ti. Nesse momento, Deus, nós queremos nos derramarmos diante da Tua presença. Nós queremos, Jesus, nos entregarmos diante de Ti. Nos ajuda a Te adorar da forma qual o Senhor merece, Jesus. Que o Senhor venha encontrar em cada um de nós aqui, Pai, nessa noite, pessoas que Te adoram, pessoas que engrandecem o Teu nome, pessoas que querem com sinceridade Te adorar, Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa do meu coração. Tu és o único motivo que me Meus filhos já
em espírito de adoração. Continue pedindo para que o Senhor visite você nessa noite, para que o Espírito Santo dele, o Espírito de Deus venha te tocar nessa noite. Vamos alegrar agora com uma adoração em júbilo, amém?
você venha se alegar na presença de Deus, venha adorar, que realmente nós somos livres. O Senhor nos libertou do peso do pecado, da condenação, e nós temos muito que nos alegrar diante da presença de Deus. Se vocês puderem ajudar com as palmas. Amém. Hoje as crianças podem entrar para assistir um filme junto com a tia Ana Beatriz. Aí, podem ir. Todas as crianças podem ir com a Ana Beatriz.
Amém. Agora nós vamos para a palavra. Amém. Hoje o tema da nossa palavra de hoje é Jesus salva. Quanta gente já ouviu isso, né? Jesus salva. Eu acho que todo mundo já ouviu isso milhares de vezes. E a gente até sabe, né, que Jesus salva. A gente tem um conhecimento de que realmente Ele quer nos salvar, né, que existe um plano de salvação. Mas será que a gente tem um entendimento do que Jesus tem nos salvado? Será que a gente sabe do que Ele tem realmente nos salvado? Ou será que a gente entende que a gente está em perigo, né? Não tem como nós acharmos que precisamos de um Salvador ou aceitarmos que precisamos de um Salvador, de alguém que nos salve, se a gente não souber do que, não souber que a gente realmente está em perigo, né? É igual uma pessoa que não reconhece que precisa de ajuda. Se ela não reconhece que precisa de ajuda, mesmo precisando, ela não vai pedir ajuda para as pessoas, né? A mesma coisa somos nós com Jesus. Quando nós não reconhecemos que nós precisamos ser salvos, né? E do que a gente precisa ser salvo, a gente fica apenas com essa frase, né? Vira algo automático, algo clichê. Jesus salva. A gente vê nas placas de caminhão, a gente vê nas placas, né? As pessoas colocam nas ruas, a gente vê nas camisetas, né? Jesus salva. Que as pessoas sabem que Jesus salva, mas às vezes elas não compreendem do que Jesus está salvando elas todos os dias. A gente vai ler em Romanos 5. A gente vai com sua Bíblia aí. Se puder abrir. Romanos 5, a partir do verso 6. Amém? Romanos 5, 6. Amém. Diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo bom homem talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora reconciliação. A gente vê aqui, né, que Deus enviou seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, né? E nós vemos que por um bom, qualquer pessoa morreria, né? Nós vemos que é muito fácil alguém fazer algo por alguém que é bom. A gente pode colocar no nosso cotidiano da nossa vida. Quando alguém faz algo para nós, quão difícil é a gente querer fazer uma coisa boa para outra pessoa, mesmo quando ela precisa. Quão difícil é a gente querer servir alguém que às vezes nos machucou, que às vezes fez algo de ruim para nós. A gente não quer fazer o mal para ela, mas também não quer fazer o bom, uma coisa que é boa para ela, o bem, né? Mas nós vemos aqui o Jesus falando que Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E que Ele demonstra seu amor por nós através disso. E que através do sangue dele nós somos justificados e nós somos salvos, né, da ira de Deus. Então, quando nós entendemos que nós servimos a um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, nós temos que entender que nós somos pecadores. Nós temos que entender que Jesus, Ele se entregou por nós. Deus enviou o seu Filho por pessoas que são más, e são ruins, que pecam, que erram, sabe, que muitas vezes não querem ter uma mudança de vida, que muitas vezes não querem Deus, né? Não querem ser transformados por Deus, e ainda assim Jesus foi lá e se entregou por cada um de nós. Então, do que nós estamos sendo salvos, né? Nós somos salvos da ira de Deus.
A palavra fala que Jesus ele bebeu do cálice, né? Esse cálice da ira, que nós não poderíamos beber. Jesus era o único que poderia beber da ira de Deus. Por isso que ele sofreu tudo que sofreu em nosso lugar. Nós éramos inimigos de Deus, né? Quando a gente não entende que precisa de um Salvador, a gente vive longe de Deus, faz o que quer, peca, né? E não se arrepende, nem acha que deve se arrepender. Vive realmente uma vida entregue aos pecados, uma vida longe de Jesus. Mas quando nós entendemos que Jesus ele vem nos salvar de uma vida entregue ao pecado, que Jesus vem nos salvar da ira de Deus, que Jesus vem nos salvar de sermos inimigos de Deus, nos salvar dessa distância, né, que foi criada entre nós e Deus através do pecado, e Ele nos reconcilia, a gente começa a entender que nós precisamos de um Salvador. A gente começa a entender que nós precisamos de Jesus e que nós estamos em perigo sim. Que a gente sem Deus, a gente vive em constante perigo. Que a gente sem Deus, a gente faz tudo errado. Não conseguimos mudar, não conseguimos perdoar, não conseguimos andar de uma forma que agrada a Deus. Conseguimos apenas errar, pecar, fazer o que é errado, sem se arrepender de verdade. Porque até para se arrepender nós precisamos de Deus. Então, do que nós estamos sendo salvos diariamente? Queria que você trouxesse a sua memória, como que você era antes de Jesus, para você entender o tamanho, a imensidão do que você foi salvo e continua sendo salvo todos os dias. Como que era a sua vida antes de você sabe que existe um Deus que te ama, que enviou seu Filho para morrer por você, e esse amor te faz reconciliar com o Pai novamente, que transforma a sua vida. Sabe, se lembre de como você era, o que você pensava, como você agia, quais eram os seus comportamentos. Sabe, quais pecados você era afundada. Como que era a sua vida antes de reconhecer e declarar: eu preciso de um Salvador. Eu preciso ser salvo de mim mesmo. Eu preciso ser salvo desse lamaçal de pecados. Eu preciso ser salvo da minha personalidade que faz coisas erradas, dos meus pensamentos que são impuros, das coisas erradas que eu faço. Em Lucas 19, a partir do verso 7, tem um texto muito conhecido, que é o de Zaqueu. Lá, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, as pessoas começam a se queixar, né? Como assim Jesus entrou na casa de um pecador? E Zaqueu, ele sabia que ele precisava de um Salvador. Ele diz assim, mas levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então Zaqueu, ele reconheceu que ele precisava de Jesus, ele precisava de um Salvador. E reconhecendo isso, ele começou a falar: Senhor, se eu errei nisso, eu vou consertar, eu vou devolver o dinheiro para as pessoas. Ele começou a entender que ele precisava ser transformado. Ele começou a entender que ele estava diante ali do Salvador, o Salvador que poderia mudar a vida dele. Será que quando nós estamos diante de Jesus, nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos ali as nossas feridas, os nossos erros, falando: Senhor, eu sei que eu tenho feito isso, eu tenho que consertar isso, me ajuda a consertar, eu vou fazer agora da maneira correta, para que a gente possa ouvir de Jesus que hoje foi encontrado o que estava perdido, hoje foi encontrado aquele que precisava ser salvo por mim. Jesus, ele veio para nos buscar e nos salvar, né? E quando a gente começa a entender isso, começa a entender que sem ele a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue se salvar sozinho, a gente não consegue fazer nada sem Jesus, e que a gente não consegue agradar a Deus sem ter uma transformação real através de Jesus, né? Esse encontro que nos leva de volta a Deus, que nos leva a sermos reconciliados com Deus e sairmos do lugar de inimigos de Deus para ser amigos de Jesus e filhos de Deus. Nós precisamos entender a imensidão de quão maus nós podemos ser e realmente de fato nós somos sem Jesus, para nós podermos entender que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus todos os dias, e nós precisamos que Ele nos salve todos os dias, sabe? E muitas vezes não é apenas do pecado, né, em si, mas nos salve do dia mau, onde o dia não está indo bem, ou acontecem muitas coisas ruins,
E Jesus vai, nos salva, nos coloca nos seus braços, né, e cuida de nós. E Jesus, com seu grande amor, nos consola, com seu grande amor, derrama sobre nós aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus diariamente. Nós precisamos desse Salvador que nos ama tanto. Em Colossenses 1, o verso 13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então Deus, Ele nos tira do reino das trevas, de uma vida longe dEle, numa vida realmente no lamaçal, no fundo do poço, e nos leva para o reino do seu Filho amado. Quando nós entendemos a grandeza disso, quando nós compreendemos que tem um Salvador, tem alguém que quer nos salvar, sabe? Mesmo quando ninguém quer nos salvar, mesmo quando as pessoas julgam, igual julgaram o Zaqueu, né? Como assim você está na casa de um pecador? E o Zaqueu ali com o coração quebrantado, querendo ter uma vida transformada. Mesmo quando ninguém, né, está lá, o Salvador está. Mesmo quando ninguém compreende, o Salvador compreende. Mesmo quando ninguém derrama amor, Jesus está lá todos os dias derramando amor. Então nós temos que entender que Ele nos resgata todos os dias. Porque tem dias que a gente parece que acordou para fazer o que é errado. Tem dias que a gente parece que acordou só para errar, né? Para pecar, para ser ruim com as pessoas, para ser ruim consigo mesmo. E a gente precisa de Jesus. Porque só com Ele a gente consegue acertar. Só com Ele a gente consegue realmente entender que tem um Salvador que morreu por mim, eu preciso ter uma vida transformada. Que eu era inimigo de Deus, eu vivia longe do Senhor, fazia coisas que não agradavam o coração de Deus, e através de Jesus, Ele me possibilitou ser reconciliado e reconciliada, e assim eu consigo ter livre acesso a Deus, e assim eu consigo me aproximar de Deus, e assim eu consigo me achegar a Deus, e através disso a minha vida ser transformada, e através disso eu ter, sabe, a salvação que eu preciso diariamente. Quantas vezes a gente precisa ser salvo de nós mesmos, dos nossos pensamentos, da nossa maldade? Porque a gente tem maldade dentro de nós. Se não for o Espírito Santo falando, não é assim que eu te vejo para ser. Se não for o Espírito Santo ali conduzindo, a gente vai fazer o mal, a gente vai errar. Então a gente precisa todos os dias desse Salvador que muda as nossas vidas. Em Colossenses 1, 21 até o 22 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dEle santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então nós estávamos separados de Deus. Então um dos passos para a gente entender que nós precisamos de um Salvador é que nós estávamos separados do Senhor. Que o pecado nos separa de Deus, e Jesus Ele vem, rasga esse véu e nos dá livre acesso ao Senhor, onde nós podemos agora acessar a Deus, nos arrependermos e ter uma vida nova, e ter acesso a esse Salvador, e ter acesso, né, a esse Salvador que derramou o seu sangue para nos purificar, que derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vestes limpas e ter uma vida transformada, que derramou o seu sangue para que nós saíssemos da condição de inimigos de Deus, de culpados, para a condição de amigos de Deus, e agora sem culpa. Que a palavra diz que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Jesus, eu entendo que Ele é meu Salvador, não há condenação nenhuma sobre a minha vida, porque eu vivo uma vida debaixo daquilo que Jesus me ensina. Eu vivo uma vida debaixo do sangue de Jesus. Eu vivo uma vida não mais de culpado e culpada, mas uma vida onde eu sou transformada e transformada diariamente. E assim, toda a culpa é levada para trás, porque eu me arrependo da vida que eu levo. Então Jesus, Ele quer nos salvar diariamente, sabe? Ele demonstrou isso na cruz, né? Demonstrou isso através do sofrimento que Ele passou na cruz. Ele demonstrou isso através de cada passo que foi dado até chegar à sua morte para nos salvar, para nos dar essa oportunidade, esse grande privilégio de servir a Deus e entender que nós precisamos ser salvos. O mundo é um mundo caído. O mundo, ele não se converte, ele não muda, mas nós podemos mudar. Nós podemos ser transformados, nós podemos nos converter ao Senhor, nós podemos ter uma vida nova, nós podemos, né,
ser novas pessoas através de Deus, mas nós precisamos entender que nós precisamos de um Salvador. Quem é, sabe, que você recorre? É o Senhor? Quem é que você clama? É o Senhor? Quando nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, é Ele que nós recorremos quando nós precisamos. E a gente precisa muito, todos os dias, de muitas coisas, né? Então nós precisamos sair dessa frase de apenas saber: Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, né? Mas nós precisamos entender do que Ele tem nos salvado. Porque realmente as pessoas, elas nunca vão compreender que precisam de um Salvador se elas não compreenderem, saberem do que elas estão sendo salvas. Nós estamos todos os dias, né, sendo salvos do inferno, da condenação eterna, de uma vida longe de Jesus, de sermos inimigos de Deus, de vivermos longe daquilo que Jesus tem para as nossas vidas, entendendo que a ira de Deus era para nós, mas Jesus bebeu desse cálice em nosso lugar para nos salvar. E o quanto nós temos dado valor a isso, o quanto nós temos dado valor à salvação que está disposta para mim, está disponível para mim e para você, quando nós temos dado valor ao sacrifício de Jesus naquela cruz, quando nós temos dado valor a Jesus e ao seu amor. Será que nós temos batalhado diariamente para sair dessa condição de pessoas que são inimigas de Deus, para nos tornarmos filhos e filhas que fazem a vontade do Pai e compreendem que Ele enviou o seu Filho para nos salvar? E entendendo isso, quer viver uma vida de pessoa transformada? Tem uma frase que as pessoas dizem, né, que quem é salvo vive como salvo, né? Muitas pessoas, não tenho certeza da minha salvação, não sei se eu sou salvo, mas uma pessoa salva, ela vive como salvo. Ela vive de acordo com a palavra diz. Ela vive de acordo com aquilo que o Senhor ensina, de acordo com aquilo que Deus chama ela para viver através da sua palavra. Então, ela vive como uma pessoa salva, porque ela vai compreender que Jesus ela morreu por ele e por ela, e ela não vai viver entregue às coisas que não agradam ao Senhor. Ela pode até errar, mas ela vai se arrepender e vai entender que existe um Salvador que quer mudar a vida dela diariamente. Ela não vai voltar à condição de inimigo de Deus, porque ela entende que Jesus já tirou ela desse lugar e chamou ela para ter uma oportunidade muito mais especial, muito melhor, de sair desse lugar de inimigos para ser amigos de Deus. Que outro Deus te chama de amigo? Que outro Deus te envia o seu Filho para morrer por pessoas que não merecem? Que outro Deus envia seu Filho por pessoas que muitas vezes o negariam, não creriam nele, virariam as costas, falariam que amam, mas um minuto depois já estão fazendo coisas que demonstram que não amam? Que outro Deus derramaria tanto amor assim por cada um de nós, que tantas vezes não merece, mas todos os dias nos dá a oportunidade de sermos salvos por Jesus? Então isso deve ser algo que nos constrange todos os dias. Isso deve ser algo que muda a nossa vida. E a gente pensar: Jesus ele morreu por mim, para me salvar. O que eu tenho feito para que isso reflita na minha vida? Para que isso demonstre que eu vivo uma vida de pessoa salva, que entende que tem um Salvador, que entende que não está sozinho, que entende que quando as coisas estão muito ruins é só chamar o meu Salvador, que Ele está ali comigo. Né? Igual a gente olha nos filmes, né, de super-heróis, né? Quando tudo está muito ruim, as pessoas chamam o super-herói. O Batman, as pessoas botam aquele símbolozinho, né, para chamar o Batman. Então, quando tudo está ruim, elas sabem que existe alguém que pode socorrer elas. E a gente tem alguém que se importou conosco, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, quando nós estamos presos ao pecado, quando o nosso dia não está bom, quando as coisas vão muito mal. Nós temos alguém que nos salva. Nós temos um Salvador, alguém que se importa conosco, alguém que está ali todos os dias, nos fortalecendo, nos amando, derramando coisas que a gente não merece, mas Ele continua ali. Então será que nós temos entendido que somente Ele pode nos salvar?
que não existe outro lugar onde a gente possa encontrar salvação, que não existe outra pessoa que possa nos salvar de nós mesmos, nos salvar das dificuldades, não apenas nos salvar, mas nos dar força para passar pelas dificuldades. Será que a gente tem entendido que somente Deus pode mudar a nossa vida e nos salvar de uma vida longe dele? Em Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então não existe outro lugar. Não existe outra pessoa que possa nos salvar, somente Jesus. Não existe outro sangue que possa ser derramado para nos trazer o perdão, somente o sangue de Jesus. Não existe outro sangue que possa nos purificar e nos dar uma nova vida e possa nos tirar desse lugar de culpados de condenação e inimigos de Deus, somente o sangue de Jesus. Não há outro Deus igual ao Senhor. Não há outro que possa nos salvar. Não há outro que possa mudar a nossa vida, que possa nos dar uma história. Sabe? Não uma nova história, porque a história que Deus tem para mim e a sua vida já está aí para a gente viver com Ele. Lucas 19:10 diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E quantas vezes a gente se perde daquilo que Deus tem para nós? E quantas vezes a gente se perde, sabe, em coisas que nos afastam do Senhor, mas Ele veio para nos buscar. Então, se nós estamos hoje em condição de perdido, nós temos a oportunidade de: Senhor, eu compreendo que eu estava perdido, mas eu preciso de você. Eu compreendo que hoje eu preciso entender, e eu compreendi isso, que eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é você, Jesus. Em Atos 16, do 30-31 diz: então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então nós precisamos crer nesse Salvador. Nós precisamos crer que Jesus nos salva. Nós precisamos crer que Jesus ressuscitou dos mortos. E é crer de todo o coração, não é um crer superficial, não é uma fé morta, não é um crer onde hoje eu creio, amanhã onde eu não sei mais. É de todo o coração, onde eu entendo que tem um Salvador. E esse Salvador é Jesus. E eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. E Ele tem vida. E Ele está vivo para que eu possa ter vida hoje. E Ele está vivo, e todos os dias me dá forças, e todos os dias Ele me dá uma oportunidade de ter uma nova vida, todos os dias me dá a oportunidade de me arrepender, e todos os dias Ele me dá a oportunidade de não viver de acordo com esse mundo, de não me derramar nos prazeres dessa vida, de não me entregar ao velho homem ou à velha mulher, mas ser quem Ele me chamou para ser. Efésios 2, do versículo 8 ao 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não existe nada, né? Você pode participar de todos os ministérios da igreja, fazer caridade, fazer milhares de coisas. Isso não vai te salvar. Porque não é um dom, né? Não é algo que você pode fazer por você mesmo, é Jesus que faz. Então a nossa salvação não é medida por aquilo que nós fazemos, né? Não existe ali uma lista de coisas para a gente fazer e onde a gente acha que essas obras vão nos salvar, porque a salvação vem diante de Jesus, vem através dele. Não é aquilo que nós podemos fazer, mas através do que Jesus fez na cruz, é através do que Ele fez por nós na cruz. Porque imagine só, é que já fala, né? Para que ninguém se glorie. Se a gente conseguir se auto-salvar, a gente seríamos muito soberbos e orgulhosos. A gente muitas vezes já acha que não precisa de Jesus. Imagine se pudesse se auto-salvar, né? Então é algo que vem dele. Somente Jesus pode proporcionar essa salvação. Somente Jesus pode nos salvar desse mundo caído, desse mundo que está um caos. Somente em Jesus há esperança, somente em Jesus há aquilo que nós precisamos e necessitamos. Somente em Jesus há aquilo que nós precisamos.
Mas eu preciso entender que Ele salva sim. Mas do que Ele está me salvando? Sabe, eu queria que você pensasse, pedisse, Deus, traz a minha memória do que você já me salvou. Tantos livramentos Deus nos dá. Tantas coisas, Deus, às vezes vai acontecer algo e Deus fala, não, vai por aqui. E Deus nos dá o livramento. Tantas situações Deus nos livrou. Tantas situações Deus Ele nos salvou de algo. Né? Às vezes a gente quer fazer más escolhas, a gente ouve a voz do Espírito Santo falando, não, não faz isso não. Ele te salvando de algo muito ruim, ou te salvando de ter ali um resultado ruim e as consequências virem. Quantas vezes o Senhor nos salva diariamente de coisas muito ruins? E quantas vezes a gente vive sem compreender isso, ou vive de uma forma totalmente ingrata, sem entender que Ele está ali conosco todos os dias e está ali realmente nos salvando, sabe? E algo muito interessante de pensar é que a gente passasse a nossa vida inteira sem receber nada de bom de Deus, nenhuma bênção, nem a gente orasse e não recebesse nada, as coisas não acontecessem, nada fluísse, se a nossa vida fosse um total desastre. Ainda assim, a melhor coisa que nós podemos ter, nós já recebemos, que é ter a salvação por meio de Jesus. Por Jesus ter morrido por nós, ter se entregado por nós, e a gente ter, sabe, a oportunidade de ter Deus, a oportunidade de ter um Pai, sabe, que nos ama e cuida de nós. Jesus, Ele nos salva da condenação, Ele nos salva dessa distância que foi criada através do pecado entre nós e Deus. Ele nos salva dos nossos pecados e nos perdoa. Então pense, sabe, nos livramentos do Senhor. Pense nas coisas que Deus já te salvou, nas coisas que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza que daria uma lista enorme se você começar a pensar e lembrar, nossa, aquele dia eu vi a mão de Deus, naquele outro dia eu vi que somente Deus poderia fazer aquilo, naquela situação ali, se não fosse Deus, se não fosse Jesus ali me ajudando. Sabe, a gente começar a pensar e puxar da nossa memória, a gente vê que Ele nos salva todos os dias, que Ele está ali todos os dias. E são milhares de situações e coisas, são milhares de momentos que Ele está ali. Se a gente puxar a nossa memória, realmente essa lista vai ser enorme e a gente vai começar a entender, Deus, me perdoa por viver uma vida ingrata. Deus, me perdoa por às vezes me afastar. Me perdoa por às vezes não compreender o quão é grande o Seu amor, o quanto que o Senhor faz por mim, o quanto que o Senhor se derramou naquela cruz para que eu pudesse ter acesso a Ti, para que eu pudesse ter salvação, para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse hoje entender que um dia eu fui perdido e perdida, mas eu fui encontrado pelo Seu grande amor. Mas eu fui encontrado e encontrada por um Senhor, por um Deus, por um Salvador que muda as nossas vidas e transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Nós precisamos entender isso. Jesus nos salva, quanto nós já ouvimos isso. Jesus nos salva, mas Ele nos salva de quê? Qual o perigo, né? Eu e você passamos nessa vida para que nós precisássemos de um Salvador. Por que a gente precisa de um Salvador? Espero que você tenha encontrado respostas, né, para essa pergunta nessa noite, do que Jesus tem te salvado e o porquê você precisa de um Salvador. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Nós precisamos dele, que sem Ele não tem como. A gente não suporta viver essa vida. A gente não suporta um dia nesse mundo caído. Nós precisamos desse Salvador que nos ama, que quer mudar a nossa vida, que quer nos transformar, que quer nos dar uma nova forma de viver, que quer transformar o nosso viver por inteiro. Nós precisamos entender que, Senhor, eu era perdido, mas o Senhor me encontrou. Eu estava em pecado, mas o Senhor limpou as minhas vestes. Eu estava em perigo, eu estava no fundo do poço, mas o Senhor me tirou, estendeu as suas mãos para mim. Eu estava mal, mas o Senhor me alegrou. Eu estava precisando de ajuda e o Senhor me ajudou. Eu estava precisando de força e o Senhor me fortaleceu. Sabe, há tantas coisas que o Senhor disponibiliza para mim e para você. E isso demonstra o quanto que Ele nos salva diariamente.
Amém? Toca mais um louvor para que a gente possa refletir e adorar ao Senhor e agradecer o nome dele. Que você venha falar com ele, sabe? E se lembrar que vai ser um momento de entender do que o Senhor tem te salvado todos os dias e de entender se você tem vivido uma vida de pessoa que é salva, que você vai passar a viver a partir de hoje. Se você não entendia do que você está sendo salvo e salvo diariamente, que você venha compreender. Se você está longe, a oportunidade de você estar perto do Senhor e entender que não há outro lugar onde a gente possa estar. Não há ninguém que possa nos salvar, não há ninguém que possa nos dar uma nova vida, não há ninguém que possa nos trazer a alegria verdadeira se não for Jesus. Então que você venha fechar seus olhos e venha falar com o Senhor. Comece a falar com ele nessa noite. Comece a agradecer. Comece a agradecer por tudo que ele fez por você. Por você hoje ter livre acesso a Deus, sabe? Por você ter a oportunidade de estar aqui no culto e poder ouvir o Senhor. Tem muitos irmãos em países perseguidos que não podem participar de uma igreja. Sabe, até nisso a gente tem um privilégio, sabe? E quantas vezes a gente não valoriza a oportunidade de adorar o Senhor, a oportunidade de estarmos com o Senhor. Comece a agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas. Comece a agradecer pela grande coisa que Ele fez comigo e por você, que foi se entregar naquela cruz e nos salvar da ira de Deus, e nos dar a oportunidade de nos arrependermos e termos uma nova vida, a vida ao qual Deus preparou para nós. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Sabe, quando nós entendemos o quanto nós estávamos longe do Senhor, fica mais fácil entender que eu preciso sim de um Salvador. Eu preciso sim de Jesus. Eu preciso sim dessa reconciliação que Ele me traz, para que eu possa estar próximo do meu Pai e do meu Senhor. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti sozinho,
Salvador. Esse Salvador que transforma as nossas vidas. Esse Salvador que nos ama e derrama o seu amor diariamente. Porque hoje você venha ter entendido que Ele está disponível para você. Que basta você clamar o nome dEle, o nome que é sobre todo nome, o nome mais poderoso. Não existe outro igual a Ele. Não existe outro Deus se comparado a Jesus. Não existe outro Deus que morreria por nós. Outro Deus que se fazeria de carne, se fazeria de homem para morrer por cada um de nós, que tantas vezes não merece. Sabe, seja grato ao Senhor. Viva uma vida de gratidão ao Senhor. Uma vida de pessoa salva, que entende que recebeu a salvação através de Jesus. Jesus derramou o seu sangue para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ter acesso a esse Salvador que muda vidas, que perdoa, que transforma, que fortalece todos os dias. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, por nos ter entregado por nós, mesmo sem merecermos, e tantas vezes nós nos esquecemos disso, Jesus, do seu sacrifício naquela cruz, nos esquecemos da sua bondade, do seu amor, nos esquecemos, Jesus, que o Senhor nos salva em coisas que às vezes a gente nem percebe. O Senhor nos manda ali um livramento, o Senhor nos manda ali uma solução, nos manda, e tantas vezes é insensível, sabe, tá com os olhos fechados, com os ouvidos fechados para ver e ouvir aquilo que o Senhor tem feito e continua fazendo. Jesus, nos ajuda todos os dias a enxergar o que o Senhor faz, a enxergar o que o Senhor fez de mais precioso, que foi se entregar por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos sair da condição de inimigos de Deus para filhos, da condição de inimigos de Deus para amigos. Isso é tão especial, Jesus, isso vale tanto. Nós entendemos quão precioso isso, nós entendemos que isso é um tesouro a nos preservar todos os dias. Eu peço que em nome de Jesus, nós vamos hoje ter entendido que nós fomos salvos, e nós não vamos voltar para o lugar ao qual o Senhor nos salvou. Nós não vamos voltar a ser a pessoa ao qual o Senhor nos salvou. Então, eu peço que em nome de Jesus, desde já o Senhor já venha abençoar a nossa semana, abençoa os nossos dias, que nós venhamos te agradecer todos os dias. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, Pai, tudo que nós vamos fazer essa semana, Senhor. Nós vamos nos esquecer que o Senhor nos salva. Nós não vamos nos esquecer que o Senhor está ali conosco. Que basta nós clamarmos de todo o coração. Que basta a gente se arrepender que o Senhor nos perdoa. Que basta nós chamarmos ao Senhor, que o Senhor está ali para estar conosco. O Senhor nunca nos deixa sozinhos. Nunca nos deixa sozinhos. Eu mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você, Jesus. Amém, Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós temos culto normal, às 18 horas. Sábado nós temos aula de música, 4 horas. Tá com suas crianças para aprender. Tinha outro recado, não estou lembrando. Domingo à noite tem Santa Ceia. Acho que é isso por enquanto. Agora nós temos uma salinha, né? Temos a tia da salinha também, graças a Deus, a olhar as crianças. Então, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. E tem sido muito especial estar com cada um de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e guiados pelo Senhor. E uma semana onde vocês percebam ali o Senhor cuidando de vocês e a salvação do Senhor ali disponível todos os dias. Amém? Mas eu estava sentado aqui.
Botar os lápis dentro, botar o lápis.